Senhor Jesus e convidar a igreja e também aqueles que estão em casa a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Nós vamos dar sequência à exposição do Evangelho de Marcos e, com a graça do Senhor, hoje pela manhã nós estaremos meditando no capítulo 2, versículo 13 até o versículo 17. E à noite nós estaremos indo do verso 18 até o verso 22, se o Senhor assim nos permitir. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 13 a 17, a vocação ou o chamado de Levi, palavra do Senhor para os nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Mantenha aí a sua Bíblia aberta, vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que nos ajude, nos agracie na exposição e na aplicação da sua santa palavra. Oremos. Ó Deus, a tua palavra foi lida e agora encontra-se aberta diante de nós para a nossa reflexão. E eu tenho plena certeza, meu Pai, que se o teu Espírito Santo não estiver agindo nos nossos corações, nós estaremos laborando em erro aqui nesta manhã. Então eu quero te pedir, ó Espírito Santo de Deus, que venha sobre nós, nos dando discernimento, intrepidez e edificando a cada um de nós à luz da tua palavra. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos numa sessão do Evangelho de Marcos que, conforme eu disse na mensagem anterior, revela para nós um momento interessante na vida de Jesus. O capítulo 1 foi o capítulo da glória, mas o capítulo 2 e daqui em diante nós temos oposição ao Senhor Jesus. Essa unidade de pensamento do Evangelho de Marcos, que compreende o capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, lá no versículo 6, mostra para nós 5 episódios em que a oposição a Jesus ela vai num crescendo, numa constante. Primeiro eles pensam, depois eles questionam os discípulos, em seguida eles questionam o próprio Jesus, depois eles advertem a Jesus, e lá no versículo 6 do capítulo 3, esses líderes religiosos, eles tramam e eles tomam a decisão para matar o Senhor Jesus. Então, nessa segunda unidade aqui, nós temos esse período de oposição ao ministério de Cristo. Marcos está chamando a nossa atenção para esse fato, porque a partir daqui nós vamos ter todo o desenrolar da história, da perseguição, do julgamento
e a gente sabe onde é que vai chegar com a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Marcos não perde de vista o ponto principal do seu evangelho, que é mostrar a autoridade de Jesus, o poder de Jesus e a messianidade do Senhor Jesus. E aqui, mais uma vez, ele vai mostrar a autoridade de Jesus, quando Jesus, caminhando ali, mais uma vez junto ao mar da Galileia, ele vai chamar Levi, ou Mateus, para segui-lo. Ele dá uma palavra, né, de ordem ali, a um chamado irresistível, e aí aquele homem, ele atende de pronto, ele larga tudo e vai ao encontro do Senhor Jesus. Mas eu ainda queria destacar uma questão aqui, à guisa de introdução, para a gente poder entender esse texto. O texto que nós lemos agora pela manhã, meus irmãos, é um texto belíssimo. Não só porque trata do chamado de Mateus, mas porque esse texto vai revelar para nós que uma das causas da oposição ao Senhor Jesus é que o Senhor Jesus, ele não rejeitava os excluídos. Ele não abria mão dos párias da sociedade. Ele não abria mão daqueles que eram odiados pela religião judaica, ou pelos líderes judaicos, ou pelas autoridades daquela época. Pelo fato de Jesus amar e se envolver e chamar aqueles que eram excluídos da sociedade do seu tempo, é que ele vai sofrer oposição. E isso aqui, meus irmãos, é uma lição muito importante para nós, e por isso que eu já estou colocando no início, para não correr o risco de esquecer. Esse texto vai mostrar para nós que Jesus ama, chama, que Jesus não tem problema nenhum de se envolver com aqueles que são excluídos, com aqueles que são odiados, com aqueles que são rejeitados, com aqueles que estão vivendo à margem de tudo e de todos. E glória a Deus por isso. Porque se não fosse essa atitude de Jesus, eu e você não estaríamos aqui nessa manhã. Se não fosse esse coração de Jesus, se não fosse esse amor do Senhor Jesus para com os excluídos, para com os pecadores ou publicanos, ou as pessoas mais abjetas da sociedade, nós não estaríamos aqui. Porque nós somos pecadores, nós somos da mesma laia, desculpa a expressão, de Mateus, de Zaqueu e de tantos e tantos outros que o Senhor Jesus chamou e transformou as suas vidas. Então, é com isso em mente, lembrando que o Senhor está aqui abraçando os excluídos, que o Senhor está se envolvendo com os excluídos, que eu queria chamar a sua atenção para esse texto. Porque se você não entender isso aqui, você não vai entender o chamado de Mateus, e eu vou trabalhar mais um pouco quando a gente chegar no ponto específico. A primeira coisa que chama a atenção aqui é o versículo 13. Olha como é que diz o versículo 13. De novo, talvez uma informação aqui temporal, para a gente lembrar do que foi dito anteriormente. Há uma discussão entre os estudiosos se realmente essa parte da história tem a ver com a anterior, mas o texto diz assim: de novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Jesus anteriormente estava numa casa, apinhada de gente, realizou ali aquele milagre, aquela cura, né, e o perdão de pecados daquele paralítico. E aí Jesus mais uma vez saiu para a beira do mar, para dar uma caminhada, para desfrutar um pouco da brisa, né? E quando ele chega ali, junto ao mar, a multidão que está sedenta pela palavra de Deus, e a gente vai ver isso aqui no texto, diz que toda a multidão vinha ao seu encontro. É interessante a gente perceber que em determinados momentos Jesus foge das multidões, em outros Jesus permite que as multidões venham ao seu encontro e ele ensina. Você lembra que essa multidão aqui de Cafarnaum teve um momento que Jesus saiu fora delas? Não quis saber delas? Quando foi? Quando aquela multidão queria pura e simplesmente
curas, milagres. Então, Jesus disse, não, vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, porque eu tenho que pregar ali também, porque é para isso que eu vim. Mas parece, e eu estou seguindo aqui a ideia do Dr. William Hendricks, parece que Jesus agora está dando atenção a essa multidão aqui, porque essa multidão, não só a que estava presente lá na casa, mas essa que veio para junto do mar, ela está preocupada agora no ensino, no ouvir o ensino de Jesus. Por isso que ele está dando atenção a elas, por isso que ele vai passar a ensiná-las. Então o texto diz assim, de novo, porque não era a primeira vez que Jesus tinha ido para junto do mar. Lembre-se que Marcos, estilisticamente falando, ele está começando a pintar a cena aqui igual à cena do chamado dos primeiros discípulos, lá no capítulo anterior. Então ele diz, de novo, saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro. Jesus estava aqui num período de popularidade, a fama de Jesus estava crescendo, Jesus atraía as multidões por causa do seu ensino, por causa do seu poder para curar, para expelir demônios, para fazer sinais e maravilhas, mas também por causa do seu carisma. A presença de Jesus fazia bem aquelas pessoas, atraía aquelas pessoas. E diz que ele os ensinava. Jesus nunca perdeu de vista o ensino. O que é interessante, meus irmãos, é que se nós estamos tratando aqui de oposição, Jesus ele não vai poder mais ensinar nas sinagogas. Ele foi rejeitado na sinagoga de Nazaré. Ele foi excluído de lá. Por isso que ele veio para Cafarnaum. Mas Jesus não precisa da sinagoga para ensinar. Ele faz da beira do mar da Galileia a sua igreja, o seu templo. Ele faz de um barco o seu púlpito. Ele faz de uma montanha o seu púlpito. Para ele não interessa se ele vai pregar no templo de Jerusalém, numa sinagoga em Cafarnaum ou à beira do mar. O importante é ensinar a palavra de Deus. Isso aqui, meus irmãos, deve falar muito ao nosso coração. Porque não interessa onde nós pregamos. Se é numa grande catedral, se é numa congregação, se é no meio da rua, se é à beira da praia, não interessa. O importante é qual o conteúdo que nós estamos ministrando. O que é que nós estamos pregando? Então não interessa se é uma igreja de chão batido ou se é uma catedral cheia de vitrais. O que interessa é o que está sendo ensinado ali. Ano retrasado, quando nós trouxemos aqui para a nossa igreja o reverendo Hernandes, no culto da reforma, nós ainda estávamos em preto, sem janela, um bocado de coisa, né? O chão ainda no grosso. E aí o pastor Hernandes, na hora do culto, tirou uma foto e publicou nas suas redes sociais. E o pastor da igreja do Nazareno, de Campinas, ele mandou uma mensagem imediatamente para o pastor Hernandes, dizendo assim, não importa o estado em que está o templo, o que importa é a palavra que está sendo pregada e as pessoas que estão ali. É verdade, meus irmãos. A gente tem que prestar atenção a isso. George Whitefield dizia, a minha paróquia é o mundo. Ele pregava ao ar livre, ele pregava nas praças, ele pregava nas ruas. Não interessa onde nós estamos pregando. Interessa o que nós estamos pregando. Mas você já viu briga na igreja para pregar, para cantar, para estar na frente? Eu louvo a Deus, meus irmãos, eu não estou dizendo que a igreja do Pirangi é perfeita. Viu? Você que está assistindo, a igreja aqui do Pirangi não é perfeita, a começar do pastor. O pastor tem uma série de defeitos. Mas eu louvo a Deus porque já faz algum tempo que isso não existe mais aqui. Eu louvo a Deus por isso. Porque nós não estamos aqui numa disputa de quem se apresenta melhor, quem prega melhor, quem canta melhor, quem tem mais oportunidade. Não. E se você quer pregar, se você quer cantar, existe o mundo inteiro para você pregar. Não faça briga
Não entre em disputa, não entre em querela para pregar na igreja, para subir no púlpito, para estar na frente, para aparecer. Você quer pregar o evangelho? Vá nos hospitais, vá nos abrigos, suba ali num banco, numa praça pública e comece a pregar para as pessoas. Faça a obra de Deus, não necessariamente no púlpito de uma igreja. Jesus ensinava à beira do mar e ele estava ali ensinando aquelas multidões a palavra de Deus. Está dando exemplo para nós. Está dando exemplo para mim e para você. Versículo 14, e é interessante que, a partir daqui, o escritor Marcos, ele vai chamar a atenção para essa vocação de Levi, ou esse chamado de Levi. Diz assim: quando ia passando, Jesus estava ensinando as multidões à beira do mar, ele está caminhando. Ele, como os rabinos daquela época, ele não ficava em um lugar fixo, ele saiu ensinando. À medida que ele ia caminhando, ele ia ensinando, ele ia aproveitando as coisas ao seu redor para ilustrar a sua mensagem. Então, quando ia passando, diz o texto que ele viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Quando a gente lê esse relato, meus irmãos, assim, de forma rápida, sem reflexão, sem parar um pouco para pensar, a gente não percebe o impacto daquilo que Marcos está escrevendo aqui. Porque o que está acontecendo aqui é o seguinte: lembra do contexto que eu falei? Capítulo 2, versículo 1, ao capítulo 3, versículo 6, nós temos aqui um bloco de 5 episódios que vai trazer para nós a oposição dos líderes religiosos a Jesus. A princípio, uma oposição velada, depois uma oposição declarada, mas aos discípulos, depois ao próprio Jesus, uma advertência e o plano para tirar a vida. Por que Marcos está colocando o episódio de Mateus nesse contexto onde surge a oposição ao Senhor Jesus? Por uma razão muito simples. O que Jesus está fazendo aqui é algo escandaloso. Eu estava lendo um comentarista que ele colocou como tema dessa perícope aqui, desse parágrafo, o seguinte tema: o escândalo da graça. O que Jesus está fazendo aqui é algo profundamente escandaloso, fora de contexto para o seu tempo. E principalmente o que vem em seguida. Porque o que está acontecendo aqui? Diz que quando Jesus ia passando, ele viu Levi. Levi aqui, se você comparar esse texto com os evangelhos sinóticos, com o evangelho de Mateus e com o evangelho de Lucas, Levi aqui é Mateus. Lucas vai colocar como Mateus. E há uma discussão sobre a questão do nome Levi e por que depois ele vai tomar o nome Mateus. Alguns acham que Jesus mudou o nome dele, assim como mudou o de Pedro, né? Então, outros dizem que não, ele tinha esses dois nomes mesmo. Mas o Levi aqui é Mateus, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o escritor do Evangelho de Mateus. Então, Mateus, que era filho de Alfeu, ele está sentado na coletoria. Coletoria aqui não era um prédio, como a gente está acostumado de ver, mas provavelmente aqui era uma barraca, à beira da estrada, ali ao ar livre. E Levi está ali sentado na coletoria, cobrando os impostos daquelas pessoas. Aqui começa a questão do escândalo. Por quê? Nós estamos no período aqui de dominação do Império Romano. O Império Romano é quem está dominando o mundo da época, e essa região está dominando os judeus, a Palestina. E o Império Romano, como era muito grande e eles precisavam gerenciar todo esse território, como é que eles iriam arrecadar os impostos para manter o império? Então, o que eles faziam? Eles locavam ou sublocavam esse direito de se cobrar impostos. Então, geralmente, os membros da cavalaria romana,
aqueles que eram nobres e que pertenciam à cavalaria romana, eles compravam por uma grande soma de dinheiro o direito de cobrar os impostos das províncias, das cidades, das regiões. Então, aqueles membros da cavalaria, nobres, gente com recursos, gente com dinheiro, chegava para o Senado romano ou para o imperador, e aí ele comprava aquele direito. Ele montava uma cota, ele tinha que passar um certo valor para o império, e o que passasse daquilo era dele. Só que o que esses cavaleiros, que eram chamados cavaleiros da fazenda, o que eles faziam? Eles pegavam, sublocavam esse direito. Eles chamavam maiorais, chamados maiorais dos publicanos, dava uma parte para eles, e aí esses maiorais dos publicanos contratavam outros publicanos, fiscais da fazenda, para ficarem nas estradas, nas cidades, cobrando os impostos, seja de importação ou de exportação. Então, os judeus, pelo fato de estarem sendo subjugados pelos romanos, eles odiavam os cobradores de impostos. Ora, se hoje a gente tem raiva dos cabas que cobram imposto, não é não? Ou você paga imposto assim, feliz da vida. Oh, maravilha. 3 meses por ano eu trabalho para o governo. Para a turma estar andando de carro importado, avião, ganhando salários monstruosos, com auxílio paletó, auxílio disso, auxílio daquilo, que vai a mais de 100 mil reais. Você paga imposto assim feliz da vida? É claro que não. Naquela época era do mesmo jeito. E por quê? Porque esses cobradores de impostos, eles tinham uma fama de extorquir o povo, de roubar o povo. Porque não existia uma tabela de imposto. Era criada na hora. Qual é o contexto aqui que Jesus está? Cafarnaum. Lembra quando eu falei pela primeira vez em Cafarnaum e do chamado aqui dos discípulos que ali no mar da Galileia e principalmente nessa região aqui de Cafarnaum existia grandes empresas de pesca. Existia um comércio muito grande na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era considerada a encruzilhada do mundo. Aqui, na estrada em que Mateus está, dizem os estudiosos que é o que faz ligação entre a Síria e o Egito. Mas Cafarnaum também fazia a ligação entre a Europa e a África, para você ter uma ideia. Toda aquela região circulava por Cafarnaum. Todo o comércio daquela região passava por Cafarnaum. Então, Mateus está no lugar estratégico para cobrar imposto. E aí eles cobravam os impostos acima do que deveriam cobrar, porque uma vez que ele passava o valor que ele tinha que passar para as autoridades, o resto era deles. Então, eles enriqueciam. E por que os judeus odiavam? Não só pelo fato de estarem pagando imposto a Roma, estarem sendo massacrado pelo Império Romano, pagando altos impostos, mas eles também odiavam porque alguns dos seus irmãos, alguns dos seus patrícios, se vendiam para essa prática. É o caso de Mateus. O que aconteceu com Mateus? Mateus é um judeu. Mateus é alguém que viu a oportunidade de ganhar dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro. E aí o que ele fez? Ele vendeu a sua alma, ele vendeu a sua consciência, ele perdeu tudo que tinha do ponto de vista familiar, religioso, para ganhar mais dinheiro, quando ele assumiu aquele emprego. E aí ele vai ficar rico, ele vai ter bens, mas ele é odiado pelas pessoas. A coisa era tão séria, meus irmãos, que quando um judeu ele se tornava um publicano ou um cobrador de impostos, ele era excluído automaticamente da sinagoga. Se um judeu começasse a cobrar imposto, a ser publicano, a aderir a esse tipo de coisa,
a sinagoga se reunia, o conselho da sinagoga excluía ele. Isso significava dizer que ele não era mais dentre eles, um judeu ortodoxo. Era tão séria a coisa que uma mulher judia, ela tinha o direito de se divorciar. O divórcio era muito sério na época de Jesus. Ela tinha o direito de se divorciar se o seu marido se tornasse um cobrador de impostos, um publicano. Ela podia chegar diante das autoridades e dizer: eu não quero mais estar com ele, porque ele era considerado um traidor do seu povo. Como é que você vai trabalhar para os nossos inimigos? Como é que você vai estar extorquindo, tirando dinheiro dos seus irmãos, de um povo sofrido, um povo trabalhador? Agora imagine Mateus, com toda essa pecha na sua vida, carregando tudo isso. De repente ele está sentado na coletoria ali. Diz o texto que quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, naquele lugar que lhe trazia muito dinheiro, bens, recursos, mas que destruiu toda a sua reputação. Naquele lugar, diz o texto que Jesus disse-lhe: segue-me. Jesus dá uma palavra de ordem para Mateus e diz que ele se levantou e o seguiu. Lucas, que é um relato mais detalhado, diz que quando Jesus disse para Mateus: segue-me, ele se levantou, e Lucas diz assim: e deixando tudo, o seguiu. A pergunta é: por que Mateus fez isso? É claro que Mateus já tinha alguma informação sobre Jesus, ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, mas, meus irmãos, cá entre nós, não é uma decisão complicada? Não é uma decisão radical? O chamado de Mateus é muito mais radical do que o chamado dos outros discípulos. Porque Pedro, Tiago e João, eles tinham condições de, voltando atrás, ir lá para o barco de pesca de novo, como eles fizeram quando Jesus foi crucificado. Eles poderiam, o mar estava ali, tinha peixe, tinha barco, tinha empresas, tinha tudo. 2, até o pai era o dono da empresa de pesca. Mas Mateus não. Mateus, quando ele se levantou e deixou tudo para trás, foi algo radical, sem volta. Ele não iria mais conseguir aquele emprego. Ele não iria mais conseguir aquela oportunidade, porque era algo muito disputado. E se ele estava deixando, nunca mais ele iria conseguir aquilo ali. Aquele emprego lucrativo, que lhe trazia muito dinheiro. Então foi algo radical. Por que ele fez isso? Só tem algo, meus irmãos, que a gente pode chegar à conclusão. É que o chamado de Deus na nossa vida, ele é soberano, ele é irresistível, ele é algo que não tem como explicar aos olhos humanos. Quando Jesus põe os olhos em alguém e diz: segue-me, esse chamado é irresistível, é o chamado da graça de Deus. Quando ele olha para alguém e diz assim: é você que eu escolhi, vem e segue-me. O homem não consegue resistir à graça. Não consegue resistir. Aqui, meus irmãos, eu queria abrir um parênteses para dizer uma coisa. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essa ideia de apelo no culto. Na nossa igreja aqui nós não fazemos apelo, já há muitos e muitos anos. E tem algumas pessoas que ainda hoje nos criticam, que dizem assim: ah, pastor, a pessoa veio na igreja, aí o senhor não fez o apelo no final do culto, aí a pessoa vai embora e não tomou a decisão por Jesus. E depende de mim? Depende de um fundo musical fúnebre no final do culto, de um apelo emocional para ela tomar a decisão? Não, meus irmãos.
Se o pecador entrar aqui e ele ouvir a palavra de Deus, e for o Espírito Santo de Deus que convença ele, que transforme a vida dele, não precisa um apelo no final do culto. No outro domingo ele volta, no terceiro domingo ele volta, e ele é transformado para a vida toda. Seja aqui ou noutra igreja. Um dia chegaram para Spurgeon e disseram assim: mas doutor Spurgeon, ele não fazia apelo também? Mas doutor Spurgeon, quando o pecador entra na igreja, foi mais ou menos isso, eu estou parafraseando. Quando o pecador entra na igreja e ele está ouvindo a palavra, ouvindo o sermão, é aquele ferro que está aquecido, né? Está em brasa. Então você tem que aproveitar aquela hora ali para a pessoa tomar a decisão, porque de repente ela sai e ela esfria. E na segunda-feira ela já está fria. Aí disse que Spurgeon olhou para o diácono e disse assim: meu amado irmão, se foi o Espírito Santo que botou fogo nessa pessoa, eu tenho certeza que esse fogo dura até a segunda-feira. Eu tenho certeza que esse fogo vai durar muito tempo, a vida toda, se foi o Espírito Santo. Você sabia que nessas igrejas que fazem apelo, a porta de saída é muito maior do que a porta de entrada? 500 pessoas tomaram a decisão ao longo do ano, e quando você chega no final do ano, que vai olhar, ficou 5, 2, 3. A grande maioria foi só emocional. Foi só alguém insistindo. Você já foi numa igreja que você sentou no banco e você está assistindo o culto e a pessoa, daqui a pouco, quando chega a hora do apelo, a pessoa diz assim: é hoje, vamos, é hoje, olha, aceite Jesus, olha, vamos lá na frente, eu vou com você, e vai empurrando a pessoa. Não, meus irmãos, o chamado de Deus é irresistível. Não precisa da minha ajuda, não precisa da sua ajuda, não precisa constranger ninguém, porque é o Espírito Santo de Deus quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando é o Espírito Santo que vem com essa palavra poderosa do Senhor Jesus, o homem não resiste. Ele se levanta, ele abandona tudo e ele segue. Mas o ponto aqui é que ele se levantou e seguiu. Mateus, ele está tomando uma decisão na sua vida radical, uma decisão que tem muitas implicações, e eu não sei, sinceramente eu não sei, se naquele primeiro momento ele parou para pensar em todas as implicações do discipulado. Porque agora provavelmente ele iria ter uma vida mais simples, pobre, ele não teria todo o dinheiro que ele tinha na coletoria. Ele agora estaria seguindo o Senhor Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que o presbítero André falou domingo passado aqui, que eu disse na reunião do conselho, na primeira reunião do conselho com essa nova formação do conselho da nossa igreja. Deus não fica devendo nada a ninguém. Mateus abriu mão de tudo e passou a seguir Jesus. Mas sabe o que aconteceu na vida de Mateus? Primeiro, aquele homem que era odiado, aquele homem que tinha uma fama negativa, uma má fama, aquele homem que era totalmente execrado pela sociedade dos seus dias, é o homem que Deus vai fazer com que ele entre para os anais da história como um evangelista, como aquele que vai escrever a história de Jesus. Alguém já disse que Mateus deixou tudo para trás, menos uma coisa: a sua caneta ou a sua pena. E com essa pena, ele vai escrever o Evangelho de Mateus, ele vai se debruçar sobre o Evangelho, ele vai contar a história de Jesus, ele vai dar ênfase aos ensinos de Jesus, como ele era meticuloso, como ele lidava muito bem com planilhas, como ele era alguém organizado, trabalhava numa coletoria. Ele vai colher todos os dados sobre Jesus, as histórias, os ensinos, a vida de Jesus, e ele vai escrever o Evangelho, e esse Evangelho vai ser usado na história da igreja para catequizar o povo. E aquele que tinha uma má fama, agora ele é considerado no mundo inteiro. Se Mateus tivesse continuado naquela coletoria, ninguém saberia quem era Mateus hoje, em 2020.
Ele teria morrido lá, naquela cidade, sido sepultado e tchau, o seu nome. De que adiantava todo o seu dinheiro, tudo aquilo que ele tinha? Mas agora, porque ele segue Jesus, porque ele abandonou tudo por causa de Jesus, Deus, que não fica devendo nada a ninguém, escreve o nome de Mateus nos anais da história e fica aqui como um emblema para nós, como um símbolo para nós. Vale a pena abandonar tudo para seguir o Senhor Jesus. Vale a pena abrir mão de qualquer coisa para seguir o Senhor Jesus. Ele vai ser um instrumento de Deus. Ele vai ser um dos apóstolos. Ele vai ser chamado, comissionado para ser um representante legal do Senhor Jesus. Você já pensou que honra? Você já pensou que privilégio? Mas aqui, meus irmãos, nós temos algo também que eu gostaria de destacar. É esse segue-me. Essa palavra, meus irmãos, é muito importante. Aqui está resumindo para nós o que é o Evangelho. O Evangelho é esse seguir a Jesus, caminhar com Jesus. Evangelho não é religião. Evangelho não é conjunto de dogmas. Evangelho é seguir ao Senhor Jesus. Isso é o verdadeiro discipulado. Isso é a verdadeira vida cristã. Se você não está seguindo a Cristo, se você não está disposto a abandonar coisas na sua vida por causa de Cristo, você não entendeu o que é o Evangelho, o que é o discipulado. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Eu fico pensando o que aquelas multidões pensaram já nesse primeiro momento. Os discípulos de Jesus, que ele já tinha chamado pelo menos 4, o que eles pensaram quando Jesus passou diante daquela coletoria e disse: você, segue-me. Vem cá, Levi, é você que eu quero. Se você fosse escolher o grupo de liderança da sua igreja, você escolheria... Vamos usar aqui uma ilustração. Você passaria em um barzinho ou na pior periferia, onde tem pessoas drogadas, ou na sarjeta, você iria buscar ali? Você já pensou? Vamos escolher a liderança de Pirangi. Aí você está passando na orla de Natal e tem uma galera da pesada que é desprezada por tudo e por todos, e você diz assim: esse aqui, eu quero um desse aqui, você, vem, é você. Dá para imaginar o escândalo? É isso que está acontecendo aqui. Eles jamais imaginariam que Jesus iria chamar um coletor de impostos. Eles jamais imaginariam que Jesus iria chamar aquele que estava sentado numa coletoria. Chamar pescadores é uma coisa. Homens trabalhadores, homens simples, homens humildes, respeitados pela comunidade, pessoas que estão ganhando a vida, o ganha-pão. Agora, chamar cobradores de impostos, aí é demais, Senhor. Aí o Senhor está querendo escandalizar mesmo. Mas não parou aí. Porque o que acontece em seguida? Olha o que diz a partir do versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Aí ele diz assim: porque estes, ou seja, os pecadores e os publicanos, estes eram em grande número e também o seguiam. O que aconteceu? Mateus, ele ficou tão empolgado com o chamado de Jesus, ele foi tão impactado com aquele chamado do Senhor Jesus para segui-lo, a sua vida foi transformada de tal forma que ele disse assim: aqueles
que são os meus amigos. Não eram os encomadinhos de Jerusalém, nem da sinagoga de Cafarnaum, era a galera da pesada, publicanos e pecadores. Eu vou fazer um jantar e eu vou levar o senhor lá, e eu quero o senhor na minha casa, para que o senhor também pregue para eles, para que o senhor leve a palavra para eles. Eu quero o senhor ali. E diz que Mateus preparou essa mesa, que nós não sabemos se foi um almoço ou foi um jantar, mas diz que ele preparou e, achando-se Jesus à mesa, Jesus sentou à mesa e diz, e estavam juntamente com ele seus discípulos e os publicanos e os pecadores. Esse texto é escandaloso. Porque um judeu, um oriental, ele jamais senta à mesa com alguém que ele não tem profunda comunhão. Sentar à mesa para um judeu, e principalmente para esses povos aqui orientais, significa dizer que você tem uma profunda comunhão, um profundo relacionamento com aquela pessoa, que você se identifica com ela. É diferente dos nossos dias. É claro que você não senta à mesa necessariamente com estranhos. Você só se senta à mesa com pessoas conhecidas. Mas nós vivemos em uma sociedade que, por exemplo, você pode sentar à mesa a um restaurante com pessoas que você vai conhecer naquela hora. Amigos de amigos. Pessoas que você não tem um vínculo, e você senta ali, almoça, ou toma café, ou janta, ou faz um lanche e tal, e depois vai embora, e você não tem profunda comunhão com aquela pessoa. Mas a mesa para o judeu é algo sagrado. Ele não sentava à mesa, principalmente com publicanos. Lembra que eles eram os excluídos da sinagoga, da sociedade? Podia até a mulher abandonar. Então, como é que Jesus senta à mesa com publicanos? Como é que ele vai à casa de Mateus, jantar na casa de Mateus? Alguém que era excluído, odiado. Alguém que era tido, os publicanos tinham a fama de ladrão. Como é que Jesus senta com esse povo? E não era só esse grupo não, porque o texto diz aqui, ó, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Há uma diferença aqui entre publicanos e pecadores. Publicanos, esses cobradores de impostos, excluídos, rejeitados, odiados. Pecadores eram todos aqueles que não se submetiam às regras ou às leis ou aos ritos judaicos. Eram considerados pecadores. Então Jesus está sentando à mesa aqui, meus irmãos, desculpa a expressão, com a turma que nós diríamos hoje, a turma da pesada. Jesus está sentando à mesa com gente que tem fama de ladrão. Jesus está sentando à mesa com pecadores, com pessoas que não se submetiam e que não cumpriam as leis de Israel. E Jesus está sentado à mesa com eles, comendo. Os fariseus, os escribas, os líderes vão olhar e dizer assim: esse não pode ser de Deus. Como é que esse que perdoou pecados agora há pouco, que se apresenta como filho do homem, como Messias, como é que esse que está se colocando para nós como enviado de Deus, ele pode quebrar toda a regra, todo o protocolo e sentar com esse tipo de gente? Como é que ele pode fazer isso? Mas Jesus estava lá, sentado com essas pessoas, e o texto diz assim, e eram muitos. Sabe por quê? Ainda diz assim, e também estes o seguiam. A multidão que estava seguindo a Jesus, tinha gente religiosa, tinha a liderança judaica, tinha. A grande maioria para tentar pegar Jesus no contrapé. Mas a massa mesmo eram de publicanos, pecadores, meretrizes, gente
do baixo escalão, gente totalmente rejeitada, excluída, párias da sociedade. Párias da sociedade. Vá se colocando na cena, meu irmão. Imagine que você, de repente, ligou a televisão e você viu o pastor da igreja do Pirangi, em um bairro aqui de Natal, num jantar ou num almoço, só com a galera. Eu tenho certeza o que alguns de vocês iriam pensar ou fazer. Nunca mais eu vou nessa igreja. Nunca mais eu quero saber desse pastor. Eu tinha tanto respeito pelo pastor Diogo, mas eu vi o pastor Diogo sentado numa mesa com um grupo de pecadores e ele estava comendo com eles. E como o religioso ele é complicado, alguns que são religiosos, a pessoa ainda ia dizer assim, e pelo jeito ele estava bebendo, viu? Eu acho que ele estava tomando uma, que ele estava meio assim. No mínimo vai pedir oração. No mínimo. No mínimo. Vai dizer assim, fulana ou fulano, vamos orar pelo pastor Diogo. Por quê? Eu passei ali e eu vi o pastor numa mesa de dominó. Sabe ali, quando enfrenta o Lai, tem uma galera que joga dominó ali, né? Enfrenta o Lai, tem uma galera que joga dominó, tem uma galera que toma uma e tal. Eu passei de tarde e vi o pastor Diogo lá. O conselho tem que tomar as providências. O conselho tem que fazer alguma coisa. Veja, nós precisamos ter cuidado com a religiosidade, meus irmãos. Com esse ar de santidade que nos faz se achar melhor do que os outros, do que as pessoas. Dr. R.C. Sproul, no seu comentário desse texto, ele diz que ele participava de um clube. Uma irmã chegou para ele da igreja e disse, pastor, o meu marido quer jogar golfe com o senhor. Aí ele disse, opa, vamos marcar e tal. Aí marcaram o dia, aí foram jogar no clube lá do condomínio que eles moravam. Quando terminou o jogo, aí o Dr. R.C. Sproul disse que foi para a área de lazer lá do clube e foi fazer um lanche, tomar um banho e tal. E aí estava a galera do condomínio e todos conheciam o Dr. R.C. Sproul e conversando com ele, o Dr. R.C. Sproul ali, batendo papo com aquele pessoal, sentou à mesa com eles. E ele disse que quando foi na outra semana que ele chegou na igreja, tinha uma denúncia no conselho da igreja contra ele, porque o irmão se escandalizou de saber que o pastor sentava à mesa com aquela banda podre do condomínio. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Jesus está à mesa com publicanos e pecadores. Agora, deixa eu deixar um detalhe aqui para você, porque eu sei que a coisa pode ser deturpada. Jesus não sentou à mesa com publicanos e pecadores para fazer o que eles faziam. Jesus não sentou à mesa com publicanos e pecadores porque ele estava sendo influenciado por eles. Porque o que tem acontecido nas nossas igrejas, e aí eu queria deixar bem claro, na nossa igreja também, principalmente entre a mocidade da nossa igreja, é que estão sentando à mesa com publicanos e pecadores para imitar as suas obras, para beber como eles bebem, para curtir as músicas que eles curtem, para dançar relando no outro como eles dançam, para fazer o que eles fazem. Nós vemos aqui Jesus sentando com publicanos e pecadores, mas ele é que está influenciando. Ele é que está sendo o objeto de transformação daquele meio. Ele está ali não se contaminando com eles, mas purificando eles, salvando eles. Jesus é aquele que tem a capacidade de tocar no leproso e a lepra do leproso não pegar nele, mas ele purifica o leproso.
É aquele que tem a capacidade de sentar à mesa com publicanos e pecadores e transformar a vida deles, e não ser influenciado por eles. É isso que a gente precisa aprender, meus irmãos. Então não deturpe o que eu estou pregando aqui. Jamais nós deveríamos ter medo de sentar com quem quer que seja. Quando eu fui missionário em um dos bairros aqui de Natal, e os irmãos sabem, de periferia, bairro pesado, muitas vezes evangelizando, eu sentei numa roda de gente se drogando. Sentava mesmo. Já teve ocasiões de eu sentar numa roda assim e eu tirar a camisa e dar minha camisa para alguém. E talvez se alguém passasse e visse o pastor sem camisa e no meio da galera, iria dizer que eu estava me drogando. Mas eu não estava me drogando. Eu estava ali criando pontes e pregando o evangelho para eles. Mudando a vida deles. Então cuidado para você não estar sendo influenciado com o mundo. As amizades do mundo não podem corromper você. Se você é crente, se você é sal, se você é luz, você tem que fazer diferença na vida deles. É muito simples, faça a conta. Talvez você fique até com raiva do que eu estou dizendo aqui, mas é simples, faça a conta. Como é que está o seu comportamento hoje? Como é que está o comportamento dos seus amigos? Quem está influenciando quem? Faça só essa pergunta. É muito simples. Não precisa o pastor, não precisa o presbítero, não precisa ninguém chamar a sua atenção. Faça só a conta. Quem está influenciando quem? Você vai para a praia com as suas amigas, você que é uma serva de Deus. Sua amiga bota um biquíni fio dental e fica lá se mostrando. E você vai fazer a mesma coisa sendo uma crente. Quem está influenciando quem? Pergunte. Jesus estava ali para marcar a vida daqueles homens e não para ser influenciado por eles. Mateus, ele está tendo uma atitude nobre, que eu quero destacar isso aqui nas aplicações. O evangelho chegou na vida dele e ele quer que o evangelho alcance os seus amigos. E aí ele leva Jesus lá. Ele leva Jesus até a sua casa, convida os amigos, os publicanos, os pecadores, os excluídos, os odiados, para que o Senhor Jesus influencie a vida deles. Diz o texto: os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, eles viram, porque eles não sentavam, eles observaram. Dizem alguns comentaristas que quando se fazia um banquete, naquele contexto, geralmente o banquete era no mínimo para 80 pessoas. Quando se fazia uma festa numa casa, até porque as casas eram abertas, quando se fazia banquete no contexto judaico, você não podia fechar a casa, não podia fazer uma coisa escondida. Você tinha que fazer com a casa aberta. Então, era um negócio assim, era uma festa grande. Então, eles observaram. Eles não estavam presentes. E o texto diz assim: os escribas dos fariseus era o grupo mais legalista. A palavra fariseu significa separado. Os fariseus, eles vão surgir naquele período interbíblico, quando há uma influência da cultura grega no contexto judaico, e eles não aceitam. E eles vão se manter puros ou separados de qualquer influência. Então eles não aceitavam isso aqui jamais. E os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Eles estão levantando a questão porque quando você tocava no leproso, você se tornava imundo. Quando você comia com um pecador, você se tornava impuro. Você também seria excluído. E Jesus está comendo com eles. E aí eles vão: por que ele come com esses aí? Ele não sabe que não pode comer? Ele não sabe que quando você se assenta à mesa com pecadores, com publicanos, com gentios,
você se torna impuro? Você está quebrando as regras da nossa religião? Por que ele faz isso? Eles estão questionando os discípulos. Eles ainda não têm coragem de ir diretamente a Jesus. A oposição ela está crescendo. Mas diz que tendo Jesus ouvido isto, Jesus ouviu o que eles falaram, respondeu-lhes. E aí, meus irmãos, a partir daqui, Jesus vai usar duas metáforas, duas ilustrações, para mostrar para nós o quanto o Evangelho, ele de fato, ele veio fazer diferença nas nossas vidas. A primeira tem a ver com essa questão dos excluídos, dos marginalizados. Ele diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Deixa eu dizer aqui um provérbio para vocês. Os sãos não precisam de médico. Quem são os sãos? Pelo contexto dá para você entender. Não é que eles eram puros, não é que eles eram sãos, não é que eles não precisassem do médico da vida, que é o Senhor Jesus. Mas eles se achavam assim. Os fariseus, os escribas, os líderes religiosos, eles se achavam sãos, eles se achavam perfeitos, puros, imaculados, sem mancha nenhuma. E aí Jesus diz esse ditado, batendo de frente com eles, dizendo assim: os sãos não precisam de médico. Ou, aqueles que se acham sãos como vocês não precisam de médico. Vocês já são bons demais, perfeitos demais, justos demais. Vocês já são, já estão glorificados. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. Esses publicanos e pecadores, eles são como doentes. O médico, ele não está em busca de quem está são. É claro que existe hoje a medicina preventiva, e é louvável. Mas a praxe é que o médico ele não está preocupado com o que está são. Ele tem que se preocupar, ele tem que dedicar atenção àquele que está doente. E ele diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos. Não é que exista justos. Paulo diz: não há um justo, nenhum sequer. Mas há pessoas que se acham. Há pessoas que se colocam num pedestal de santidade, com a áurea de santidade, e se colocam justas. E não é essa que Jesus veio chamar. Não é essa que quer chegar no céu com os méritos próprios, com a sua própria vida. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Agora, Lucas, que é mais detalhista, ele vai dizer assim, que ele completa o relato de Marcos, dizendo assim, que Jesus disse: eu não vim chamar justos, ou aqueles que se acham justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Está lá no Evangelho de Lucas. Ou seja, eu vim chamar aqueles que são pecadores, que reconhecem que são pecadores, que são miseráveis pecadores, mas eu vim chamá-los ao arrependimento, à mudança, à transformação, a um novo viver. Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Eu quero terminar, meus irmãos, essa mensagem com algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, mais uma vez, nós vemos aqui a importância do ensino. A importância do ensino. Nós não podemos desprezar o ensino, meus irmãos. Jesus não perdia a oportunidade de ensinar a palavra, de pregar a palavra, de instruir as multidões. Não perdia. Ele está fazendo uma caminhada à beira do mar, mas ele não perde a oportunidade de pregar o evangelho, de ensinar as multidões, porque ele sabe o quanto o ensino é importante para a vida das pessoas. Segunda coisa. Talvez você chegou aqui nesta manhã e você olha para si mesmo e você diz: eu sou um Levi, eu sou um Mateus. Por causa da profissão que eu tenho, por causa da vida que eu levo, talvez você está me assistindo agora,
por causa das decisões que eu tomei na minha vida, eu sou odiado, eu sou excluído, eu sou tido como um pária da sociedade, as pessoas dizem que eu não tenho mais jeito, as pessoas olham para mim e me rejeitam. Tem muita gente assim, meus irmãos. A nossa sociedade, ela exclui com muita facilidade as pessoas. Ela exclui naturalmente, por questões sociais, por questões ideológicas, por várias questões. E existem alguns que eles, por causa das decisões que tomaram, da vida que levam, eles naturalmente eles são totalmente rejeitados. Mendigos, drogados, prostitutas e tantas pessoas. Talvez você está sendo odiado pela sua família, talvez você está sendo odiado pelos religiosos, talvez você está sendo odiado pelos seus amigos. Mas eu quero dizer para você que o Jesus que nós cremos é aquele que pode mudar a sua vida. É aquele que também tem um plano na sua vida. É aquele que pode pegar aquele que é excluído, rejeitado, aquele que todo mundo olha para ele e diz, não tem jeito, e ele pode transformar essa pessoa para a glória do seu nome. Eu não sei como é que está você, mas eu sei de uma coisa, Deus pode mudar a sua vida. Deus pode fazer com você o que fez com Mateus. Pegar esse homem odiado de tudo e de todos e transformar em um príncipe, em um escritor, em alguém que vai entrar para os anais da história como alguém que foi usado por Deus e que fez diferença na vida de milhares de pessoas. Olha, meus irmãos, a história da igreja está repleta disso. Aqui na nossa igreja está repleta de pessoas assim. Eu e você podemos testemunhar isso. Nós somos Levi, nós somos Mateus, nós somos aqueles que estávamos assentados nas coletorias da vida e que um dia o Senhor passou e disse, segue-me. Mas a terceira coisa que eu queria dizer para você, se você quer de fato ser um discípulo de Jesus, se você quer de fato abraçar o discipulado, esteja disposto a abrir mão de tudo, de tudo. Não crie reservas. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Porque o evangelicalismo que nós temos hoje, o que está acontecendo no nosso país, nas nossas igrejas e nas nossas igrejas presbiterianas, não é o contrário. As pessoas estão vindo para Cristo, mas não há mudança, não há transformação. Elas não querem abrir mão de nada. Pelo contrário, elas querem que a igreja se adapte a elas. Então a pessoa bebia e ela quer continuar bebendo. Ela se drogava e ela quer continuar se drogando. Ela vivia se prostituindo, traindo a esposa ou o marido e quer continuar do mesmo jeito. Ela tinha um trabalho ou um comércio ilícito e ela quer continuar com aquilo. Até porque muitas vezes falta fé. Falta fé nas pessoas. De dizer assim, eu vou abrir mão disso aqui, eu vou entregar minha vida ao Senhor Jesus e agora é com Ele. É com Ele. Mateus não tinha mais aquele empregão lucrativo, não. Agora ele passou a depender exclusivamente de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não interessa o que você faz. Não interessa o que você vai ter que abrir mão. Saiba de uma coisa, Deus vai cuidar de você. Deus não vai deixar você passar fome. Deus não vai deixar você ser envergonhado. Uma vez eu vi um testemunho de um irmão lá no Rio de Janeiro que era envolvido com o tráfico. Ganhava muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí, quando ele se converteu na igreja, a bronca era, e agora, como é que eu vou viver? Eu só sei fazer isso. E o cara ganhava 20, 25 mil por dia. Mas aquele camarada aceitou Jesus, teve a vida mudada, e o Senhor foi cuidando da vida dele. Não precisava mais dos 25 mil, ou dos 30 mil, ou dos 100 mil. Agora, pode viver com 1, 2, 3 salários, porque ele está vivendo da providência de Deus, da graça de Deus. Não tenha medo, meu irmão. Eu estou dizendo isso aqui porque eu sei o que eu estou dizendo.
Não tenha medo de abrir mão, seja lá do que for. É a namoradinha descrente? Não tenha medo. Jesus vai lhe dar uma mulher linda, uma mulher de Deus, uma mulher que vai lhe amar, que vai lhe respeitar. Não tenha medo de abrir mão de qualquer coisa para seguir o Senhor. Não tenha medo. E em último lugar, são tantas as implicações, mas eu queria destacar essa. Você que é crente, você que está aqui, você que está me ouvindo, ô meu amado irmão, aconteceu uma transformação na sua vida? O seu encontro com Jesus foi algo tão sublime, tão maravilhoso, tão importante? Foi. Até que ponto você está disposto a levar isso para mais alguém? Eu me encanto com isso aqui de Mateus. Porque Mateus era o cara, se você levar em consideração que para enfrentar todo esse ódio, todo esse desprezo, o cara só podia amar muito o dinheiro, porque por dinheiro o cara faz qualquer coisa. Mas esse cara agora convertido, o dinheiro já não passa a ter importância para ele, como tinha antes, a ponto dele dizer assim, vou fazer um jantar, ele vai ter despesa agora. Vou fazer um jantar, vou convidar os publicanos, vou convidar os pecadores, vou convidar toda essa massa e eu quero que Jesus vá pregar para eles. Ô meu irmão, você está investindo na vida de alguém? Ou você tem sido egoísta? A gente sempre transfere para a igreja. Irmãos, eu sei de pessoas descrentes que investem na vida de outros. Eu sei de pessoas descrentes que investem. E eu não estou falando de investir em outras áreas, não. Investir com o evangelho. Investir com o evangelho. Dando Bíblia, dando CD, ajudando aquela pessoa, convidando para a igreja, colocando o carro à disposição. Faça isso, meu querido. No momento que a gente está vivendo, não está podendo fazer isso. Mas assim que passar essa pandemia, faça um almoço na sua casa, um jantar, convida o pastor. Se não quiser convidar o pastor, convida Júlio, convida um dos pregadores aqui da igreja, o pastor Mairon, ele come menos do que eu. Convida os pregadores aqui da igreja. Ah, não sei pregar, pastor, não sabe? Convida um irmão que sabe. E aí faça um almoço, faça um jantar na sua casa. Tem pessoas que nunca vão vir aqui à igreja, mas se você chamasse para um jantar na sua casa, ele iria. E aí você teve aquela despesa, teve, mas naquela noite, se uma alma for salva, meu irmão, você já pensou que privilégio? Você já pensou que bênção? Mas a gente não faz isso. Sabe quando é que a gente faz? É quando adere a qualquer empresa de marketing multinível. É quando está vendendo panelas de 20 mil reais. Aí você liga para o cara e diz assim, quero fazer um jantar na sua casa. Uau! Você não vai ter despesa de nada. De nada, nada. Eu vou aí na sua casa fazer um jantar. Aí vem, faz o jantar e depois oferece umas panelas de 25 mil. Já pensou que bronca? E se eu não tiver cuidado, a mulher compra. O pior é isso, ela faz uma dívida. Quando você adere a qualquer empresa de marketing multinível, você fica fazendo redes, fazendo grupos, montando reuniões, fazendo isso, fazendo aquilo, para ganhar dinheiro. E eu não estou dizendo que não é legítimo, não. Pode ser legítimo. Não estou dizendo que é errado você trabalhar e projetar para ganhar seu dinheiro, não. Agora, por que nós não fazemos a mesma coisa para pregar o evangelho? Por quê? Por que nós não colocamos o nosso carro à disposição para a pregação do evangelho? A nossa casa, o nosso dinheiro, as nossas redes sociais. Então vamos aprender com Mateus. Jesus entrou na minha vida, mas ele não vai parar aqui. Eu quero que ele alcance a centenas, milhares de pessoas. E no que depender de mim, eu quero ser instrumento nas mãos de Deus, para que outros sejam alcançados pelo evangelho. Seja através de um jantar, seja através de uma Bíblia doada, seja através de um CD, seja através do que for. Eu quero ser instrumento nas mãos de Deus para que alguém seja alcançado. Você fez aniversário do seu filho? Separa um tempinho ali para pregar o evangelho. Que vergonha quando a gente faz uma festa, o povo vem, come, enche o bucho, vai embora, não teve uma oração, não teve uma leitura da Bíblia, não teve nada.
Nós não podemos perder a oportunidade, irmãos. Teve a oportunidade, pregue o evangelho. No clube de futebol, no restaurante, no aniversário, no seu trabalho, aonde for, abriu a porta, pregue. Porque você não sabe se você vai ver aquela pessoa de novo. Você nunca sabe. Então, na hora que você tiver a oportunidade, pregue o evangelho. Leve o evangelho. Porque Mateus fez isso, porque ele sabe a transformação que aconteceu na sua vida. Sabe por que muitas vezes nós não fazemos isso? Porque nós somos simplesmente religiosos. A gente não teve ainda um encontro com Jesus, o impacto do evangelho na nossa vida. Porque quando a gente tem, meu irmão, você quer que todo mundo saiba disso. Quando você come num restaurante de boa qualidade, você quer que todos os seus amigos visitem aquele restaurante. Você é capaz de botar no carro e levar lá, só para o cara provar a comida boa que você provou. E Jesus entrou na sua vida, e muitos dos seus amigos, dos seus parentes, ainda não ouviram da sua boca isso. Que Deus aplique a palavra no nosso coração. Que essa palavra mude a nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?